Fala, meus queridos! Eu sou a 10, tá no ar o Quinto Vento, podcast aqui sobre o Atlético Paranaense, produzido em parceria com a Pacundê Podcasts. Esse episódio de sexta-feira a gente fala sobre a semana do Furacão. E que semana, hein, Marcão? Nossa senhora, vai ser bom esse programa de hoje. Meu Deus, que ano, né, cara? Isso que é o mais esquisito. No ano que a gente não esperava nada, acabou que pode ser o melhor ano da história do clube. Exatamente. E se você puder ir ajudar também a Pacundê é a nossa parceira aqui do podcast. Tem o apoia.se/Pacundê e também tem o nosso pix@pacundê.com.br para você ajudar a gente aí a manter o programa no ar. Se você quiser participar também do nosso programa, do nosso programa, não, do nosso grupo do WhatsApp. Que participa do programa. bit.ly/OQV no Zap, ou o link tá aí na descrição do YouTube. Lembrando que o nosso programa fica no YouTube também, em todos os agregadores de podcast. Agora, sempre lembrando que o Spotify liberou a opção de sininho lá, de notificação. Então, sempre você que gosta de ouvir o nosso programa, você consegue receber uma notificação agora de quando a gente lançar programas aqui, lembrando que a gente tem 2 programas por semana, tá bom? Marcão, estamos mais finalistas do que nunca, Marcão. Cara, é histórico. Salve a Dé, todo mundo dos agregadores também do YouTube. Cara, não sei nem o que tá acontecendo ainda. Eu confesso que a ficha ainda não caiu do que o Atlético fez. É óbvio que a ficha de que estamos em mais uma final, esse gostinho de final que o Atlético tem proporcionado nos últimos anos, já estou sentindo, essa ficha já caiu, mas da proporção que foi o 3-0, na estratégia que o Atlético teve, um Flamengo que, queira ou não, com desfalques ou não, muito estrelado, com Bruno Henrique, Gabigol, a puta que pariu em campo, e o Atlético foi lá e conseguiu. Perdão. O Atlético foi lá e conseguiu fazer um 3-0 com direito a um gol do Zé Ivaldo com drible de letra, passe de 3 dedos e conclusão a lá Bruno Guimarães contra o Fluminense na Copa Sul-Americana. Sim. Que é aquele gol que ele faz com o passe do Marcelo. Então, fantástico o jogo. Acho que não tenho o que falar, é histórico mesmo. Um dos maiores jogos da história do clube, pode colocar assim com certeza. E coloca, enfim, nomes que já eram grandes na história, maiores ainda. O lado ruim, Marcão, da gente fazer um programa aqui semanal é que as nossas opiniões, elas estão gravadas, né? Exato. Então os caras podem vir no WhatsApp e falar, não tô lançando, não é uma como é que é, uma indireta pro pessoal do grupo lá, como é que é, igual o Lucas Moleta tava otimista mesmo lá no grupo, mas os caras podem falar, eu nunca desacreditei, eu sempre acreditei que o Atlético passaria desse Flamengo aí, o que a gente não pode fazer, Marcão, porque a nossa opinião tá gravada, mas o que eu falei aqui, a gente sempre falou, é que pro Atlético passar do Flamengo, o Atlético tinha que, jogar um futebol que não tinha jogado ainda durante o ano, e 2, fazer um jogo praticamente perfeito, defensivamente, principalmente, né? Eu acho que foi isso que aconteceu, né, Marco? E passou muito por isso, muito também pelo... óbvio, o Atlético ganhou o jogo de 3-0, então foi uma estratégia vitoriosa, mas o Atlético colocou muita pressão no Flamengo pelo jogo da ida, porque o Atlético foi melhor que o Flamengo no jogo da ida. O Atlético merecia até ganhar o jogo, mas enfim, por questões ali de erro de arbitragem ou cagada do nosso jogador, acabou não acontecendo. Mas isso colocou pressão no Flamengo e a estratégia foi fantástica, porque o Flamengo, ele joga muito na frente, então deixa muito espaço. E o Atlético conseguiu aproveitar perfeitamente isso, principalmente no lance do pênalti, que o Cittadini, a gente vai falar mais pra frente, eu quero entrar na parte da bola, dar os devidos créditos aos jogadores, o Cittadini é um deles, mas ele recupera a bola e a gente ali, bem nessa estratégia de atacar o Flamengo onde ele mais falha. E o Flamengo foi muito mal defensivamente. O segundo gol do Atlético é um gol praticamente de pelada, né? Porque tinha 2 jogadores do Flamengo só na marcação, e o Atlético consegue tocar com facilidade. Então acho que foi realmente a estratégia perfeita e muito bem a trinca de zagueiros, os 2 volantes, o sistema defensivo como um todo. O Flamengo, claro, teve suas chances, mas assustou bastante em muitas oportunidades, mas eu senti que foi muito
por mais que a gente sofra como torcedor, né, não foi também simples, mas foi um jogo controlado na medida do possível. Acho que o Flamengo poderia e tem futebol para criar muito mais do que criou, por mais que tenha chutado 24 vezes. Exatamente, eu acho que a gente, começando agora a falar os destaques, né, eu acho que é difícil a gente não apontar alguém que não tenha sido destaque. Eu acho que o que saiu meio fora da curva ali foi o Kelvin, né? Porque vamos começar pela parte ruim do jogo, acho que talvez seja a única parte ruim, né? O Kelvin ficou 3 minutos em campo. E merecido. Garoteou ali, né? Garoteou, foi afoito na bola. Realmente, eu acho que não tem intenção, mas eu acho que é uma jogada que tem que ser punida mesmo com cartão vermelho, porque ele poderia ter machucado o cara forte ali, né? Ele foi de solada no joelho de lado ali, é meio perigoso. Mas graças a Deus aí, e ele tem que agradecer muito, porque é o tipo de jogo que, se dá alguma merda ali, cara, ia ficar muito difícil pra ele conseguir recuperar, né? Imagina, ele entra com 3 minutos expulso, o Atlético se perde e leva 2 gols ali do nada, né? É uma situação difícil, assim, pro jogador. Mas, tirando agora a parte ruim, que eu acho que foi o Kelvin, acho que o time praticamente perfeito inteiro, né? Praticamente perfeito, acho que não tem o que falar. É muito boa a estratégia, daí mérito do Alberto, né, que tá à frente, de colocar o Nico pelo lado esquerdo. Eu acho que ele deu uma consistência, e ele até fala isso, acho que na coletiva, na entrevista depois que ele deu pro Sport TV, ele fala que realmente ele preteriu o Zé Ivaldo, que a gente vinha falando aqui há muito tempo, que era, quem sabe, o melhor zagueiro jogando no Atlético. Ele preteriu o Zé Ivaldo, colocou o Nico justamente por uma estratégia, algo que ele pensava, de ter um lado esquerdo forte, com 2 canhotos, enfim, né, o Abner e o Nico. Então acho que essa foi muito foi um dos pontos altos dessa estratégia, porque ele não vinha sendo titular, ele não vinha jogando nessa equipe, e para essa partida específica ele foi bem nos 2 jogos, principalmente ontem. Acho que, chovendo molhado falar de Santos, né, muito seguro. Acho que ele falhou uma bola só num cruzamento no primeiro tempo, que ele rebateu, mas tirando isso, muito seguro. O Thiago Heleno, acho que ele não perdeu nenhuma bola, o Thiago Heleno, ele ganhou todas, e como ele sempre vem sendo esse zagueiro em momentos decisivos, ele falha em jogos de 3ª rodada, 5ª rodada, mas em jogos grandes raramente ele falha. Ele é muito regular nesse aspecto, e há anos ele tá sendo assim, então é outro destaque. Gostei muito da partida do Léo Cittadini. Pra mim esse é outro cara também que fede Atlético, sabe? Gosta, tem identificação. Nos jogos grandes a gente tem que lembrar que o Atlético só tem a remontada contra o Grêmio porque o Thiago Nunes acaba colocando o Léo Cittadini no time, e isso muda a configuração, e ele entra muito bem também, e acho que no mesmo momento da temporada ele consegue entrar nesse time do Atlético e virar titular, né? Hoje acho que ninguém vai discutir, por mais que o Christian, a gente gosta do Christian, é um moleque da base que vai render dinheiro pro Atlético. Acho que hoje não tem como discutir. O Cittadini, ele ganhou por mérito, de novo, a vaga dele como titular do time. E eu acho que se a gente juntar os 180 minutos como se fosse um jogo só, eu diria que o Cittadini foi o melhor da partida, sabe? Porque realmente, assim, eu sempre falo que o Cittadini é muito inconstante, né? Mas, assim, se ele for inconstante quando ele for bem nesses jogos importantes, igual ele cara, jogou tudo. E aquela coisa que a gente vinha falando, né? Da diferença de vontade e de interesse dos jogadores. Eu acho que o Cittadini, além dele ser um cara bom tecnicamente, eu acho que de esforço ele demonstra muito, né, cara? Eu lembro até lembra na semifinal lá contra o Grêmio, que ele levou um carrinho do Kahneman que deu orelha no chão e continuou jogando. Então ele é um cara que, nesses momentos assim, ele cresce muito. A gente pode citar até gol no final de Copa do Brasil. Então ele é um cara realmente que jogou demais nesse jogo. Lembrando que a bola do primeiro pênalti ali no Kaiser foi ele que roubou do Diego na vontade, né? Inclusive eu tenho algumas coisas para comentar. Eu quero fazer um parênteses muito específico sobre como a Globo em geral tratou esse jogo, assim. Eu tenho algumas coisas pra falar, mas não foi falta ali, e realmente o Cittadini jogou demais. Aí continue com seus destaques. É isso aí, eu acho que cabe muito isso. Ele foi realmente pra mim o melhor, e é muito bom a gente ganhar o Léo Cittadini de 2019, né? Recuperar aquele cara
pra esse momento da temporada, onde a gente vai ter jogos decisivos, e a gente sabe que ele é um cara que cresce em jogos decisivos. Por mais que o Eric tenha cometido alguns erros ali de passe e enfim, domínio de bola, gostei muito da partida dele também, achei que os dois deram muito ritmo pro Atlético e conseguiram segurar a bronca daquele meio de campo que praticamente, do meio de campo do Flamengo no caso, que praticamente encurralou o Atlético. Eles conseguiram recuperar não só a bola do gol, outros momentos o Atlético conseguiu recuperar bolas em condição de acelerar, fazer um contra-ataque. Acabou que muitos deles não acelerou, não fez o contra-ataque, acabou preferindo segurar a bola, mas é algo que dá repertório pro time, porque o Atlético jogou em casa tendo que propor jogo e os dois tiveram uma boa atuação, conseguiram dar dinamismo no jogo em casa, tanto que a gente conseguiu fazer 2 gols nesse time do Flamengo em casa. E no jogo do Maracanã, onde o Atlético teve que jogar mais retraído, marcando muito mais, marcando em boa parte do tempo, acho que eles conseguiram também dar muita solidez defensiva. É algo bom para esse momento da temporada específica, que a gente vai precisar desses jogadores assim. E falar do craque do jogo, Nicão. O seu Maicon Vinícius Ferreira da Cruz. Que tem que ser cidadão honorário, tem que dar a chave da cidade para ele, qualquer coisa que faça esse homem ficar aqui. E, enfim, a gente tem que exaltar os ídolos, principalmente enquanto eles estão aqui. Falamos do Thiago Heleno, do Santos, mas acho que o momento de hoje é muito do Nicão. Debate-se se é o maior ou não da história do clube. Quando a gente ganhou a Sula, a gente fez uma pesquisa de quem era o maior jogador da história. Quem ganhou foi o Bruno Guimarães, tá? Eu acho que a gente ganhando desses títulos, ou os 2 títulos, eu acho que acaba a discussão, cara. Assim, a gente precisa falar também de Santos, né, cara? Porque a importância desse cara é gigantesca. Thiago Heleno, a gente precisa falar que também é um cara que dificilmente falha em jogos muito importantes, assim. Ele é um cara muito consistente, é um cara que consegue... Não digo que ele não falha, mas assim, nesses jogos ele realmente cresce e não deixou os caras jogarem contra o Flamengo, mas assim... Nicão fez gol em todas as semifinais que a gente participou, que ele tava jogando. Ele fez na semi da Copa do Brasil, na semi da Sul-Americana e na semi dessa Copa do Brasil aí também. Então, cara, o que esse cara tem de história no Atlético vai ser muito difícil, cara, de alguém conseguir ganhar. E a identificação que ele tem e a história dele agregam muito nisso. A história individual mesmo, de ter superado o alcoolismo, que é algo muito sério, muito difícil, de ser um jogador com estigma de... era muito bom na base, rodou e não deu em nada, que a gente tem vários aí no futebol brasileiro que são assim. E ele não, cara, no Atlético, acho que o Atlético é importante na vida de Nicão, assim como o Nicão é importante na vida do Atlético. É algo bonito a história dele, e acho que o que dá contornos também de heroísmo em tudo isso é que se aproxima o fim dessa história, né? Aparentemente, a não ser que essa trajetória aí de final, os títulos comovam o Maicon, dificilmente ele vai permanecer no Atlético, e ele já dá indícios, né, de que não vai renovar mesmo, que o ciclo acabou. E eu acho que isso traz na torcida um sentimento de... Sim. Porque o Santos a gente não sabe se vai sair ou não. Pode ser que saia. O Thiago Heleno a gente tem certeza que não vai sair. Então a gente não precisa ter esse saudosismo. Com o Nicão é algo de tipo... Meu Deus, o que será de nós sem eles? Se fosse ao contrário com o Santos e também com o Thiago Heleno, acho que seria a mesma coisa. Coloca os 3 na mesma prateleira, mas por ser um cara que hoje é expoente ofensivo do time e já vem há muito tempo sendo importante nessa parte... Acho que o Nicão fica um degrauzinho acima dos outros, mas eu não consigo, sinceramente... Pra mim, hoje, o meu maior ídolo ainda segue sendo o Bruno Guimarães, pelo que eu vi ele fazendo em campo, que pra mim era fantástico. Mas em termos de grandeza de clube, pra mim hoje já a primeira prateleira é composta por Santos, Thiago Heleno e Nicão, com o Nicão tendo um pouquinho mais de destaque nesse momento. Mas a gente também não pode falar nada, né? Porque vai que o Nicão sai esse ano que vem a gente ganha uma Libertadores. Com o Santos e Thiago Heleno. Exatamente. Então, é muito gostoso de viver esse momento da história do clube também, sabe? Que a gente já fez quantos debates aqui sobre o maior ídolo da história, e quanto mais a gente avança na história, mais identificados esses jogadores estão ficando.
Então é um momento do atleticano simplesmente desfrutar, aproveitar, porque é único o que a gente vem criando como time. Muita casca, o Atlético dificilmente é eliminado de mata-mata aí nos últimos anos. Aprendemos a jogar e estamos incomodando muito esses times grandes. E senhor José Ivaldo Almeida Silva, né, cara? Sim. E também acho que o Renato Kaiser jogou muito bem, também só fazendo um adendo. O Terans um pouco mal, mas o Zé Ivaldo, o que ele fez? O que é aquele gol, cara? Cara, hoje eu tenho que admitir pra vocês que eu assisti todos os vídeos disponíveis sobre isso é react do Casimiro, todas as narrações, reportagem da Nádia, não sei o que, porque, cara, não canso de assistir o gol do Zé Ivaldo, cara. Ele foi o cara que tirou a bola da área, deu aquele drible de letra, meteu um 3D absurdo pro Pedro Rocha e ainda recebeu lá na frente, lá dando um sprint de 200 metros. Correu o campo inteiro pra fazer o gol. Cara, que golaço, velho, e que importância esse gol, né? Lógico que os 2 gols do Nicão são tão importantes quanto, mas é muito bom, assim, foi aquela fechada de caixão gostosa, assim, pra torcida xingar até a mãe do Renato Gaúcho. Então, capítulo à parte também. Precisamos falar sobre isso, que também eu vou falar durante a questão da transmissão. Mas, José Ivaldo, cara, parabéns aí pro Zé Ivaldo, porque realmente é um cara que eu sempre falo aqui, que vinha sendo, que é um cara que eu acho que tem bola, tá? É um cara que vinha sendo o melhor, na minha opinião, na posição do Atlético. Acabou perdendo essa posição de titular ali, mas o Nico jogou pra cacete também ali, foi bem leão, mas assim, realmente fiquei bem feliz pelo Zé Ivaldo ter feito esse gol aí. E um gol diferente, né? Porque o gol que ele faz contra o Santos é muito bonito também e tudo, mas é um gol de zagueiro mesmo, né? Tá lá na área, sobrou, ele fez o gol. Esse não, esse é um gol de meio de campo, de volante, de atacante. Me lembrou, sabe qual gol? O gol do Paulo Baier contra o São Paulo, cara. Quando o Paulo Baier chegou, que ele faz a mesma coisa. Ele rouba a bola no meio de campo, toca pro... Não lembro quem que era, que o cara cruza e ele faz de cabeça no Rogério Ceni. O Pimba, então... inauguração da Brasília e Tiberê, esse jogo. Então, e é mais ou menos isso. O cara que começa a jogada, larga e dá o sprint pra fazer o gol. E que golaço, cara, que golaço. Golaço. E, cara, é um herói também que vem ganhando cada vez mais a simpatia da torcida como... ainda não sei se ídolo, mas um cara muito vitorioso na história do clube. Um dos caras com mais títulos da história do Atlético aí, cara. Se não for, com mais títulos. Exatamente, a gente precisa analisar aí, porque lembrando que ele é um dos poucos que tava nos 3 paranaenses do Tri. Eu acho que me fugiu o nome do Piá lá, o 10, que foi porque jogou no Paraná. O João Pedro. Não, o outro. O Matheus Anjos. Porra, me fugiu o nome do Matheus Anjos. Eu acho que o Matheus Anjos estava nos 3 também, mas se eu não me engano. Ele não participou da Copa do Brasil. Exatamente. Por isso que o Zé... eu acho que o Zé tá à frente do... vale essa pesquisa aí, cara. O Zé Ivaldo é um dos grandes aí de títulos na história do Atlético. E uma outra coisa que também já dá pra falar, acho que até dá pra falar mesmo antes de se a gente for campeão ou não, acho que não muda essa discussão. Acho que a gente vai ter que começar a usar outras réguas de comparação dos times, né? Não ser só os títulos, porque a gente, como o Atlético não tinha tantos títulos na história e tantos momentos importantes, a gente acabava tendo poucos times que a gente podia considerar, não, esse é o melhor time da história ou não. Agora a gente começa a ter mais elencos, né? E sim, com características diferentes, com feitos diferentes, porque não tem como... É inegável falar que o time de 2004 era tão bom quanto esse, se duvidar até melhor, mas não ganhou, enfim, 2019. Então a gente começa a ter mais critérios para analisar, e isso é muito bom, porque só mostra o quanto a gente está fazendo história mesmo, quanto que a gente está colecionando esses momentos que estão tornando o Atlético um time de primeira prateleira, se consolidar, porque já é um time de primeira prateleira há muito tempo, mas se consolidando ainda mais entre os principais, daí em termos de top 5 Brasil. Acho que hoje o Atlético... se fazer um recorte dos últimos 3 anos, com certeza o Atlético vai estar no top 5 do Brasil. Top 5 do Brasil. E brigando contra esses times com muito mais orçamento, muito mais apelo midiático, né? Sim. Que eu acho que é algo que o Atlético também vai muito na contramão e dá certo.
Então, hoje eles são obrigados a falar do Atlético. O Atlético coloca uma obrigação da mídia de falar do Atlético, que não é algo que você vê ao longo do ano. É só você ver nesses momentos decisivos de reta final e, graças a Deus, nos últimos anos, todos os momentos decisivos de reta final, eles são obrigados a falar do Atlético. Exatamente. Inclusive, assim, como eu vinha falando desde o início ali, desde que rolou o sorteio dessa semifinal, assim, eu tenho que falar que independente... O que você vai fazer? Vai pegar uma beirinha? Uhum. Pega uma aguinha pra mim, por favor. 2. Enquanto o Marcos pega a minha aguinha e a cerveja dele, a gente não pode deixar de falar quão importante foi esse feito já. A gente vai falar muito ainda sobre a final, mas a gente não pode deixar de lado e aproveitar muito essa passagem de trator em cima do Flamengo, cara, porque é um dos maiores times aí do Brasil, é um dos maiores elencos da história do próprio Flamengo ali, né? Lógico que tem o ano de 2019, que foi importantíssimo na história deles, mas se a gente for analisar peça a peça, assim, pô, os caras vendem mas trazem um cara melhor, pô, os caras têm o Kennedy, né? Foram buscar o André, então a gente tem aí um mês, né? Um pouco mais de um mês pra aproveitar, e a gente tem que aproveitar para caralho essa passagem do Atlético pra final. A gente vai falar muito ainda, a gente sabe que o Galo é muito difícil também, é um dos melhores times do Brasil. Eu acho que de grana, de investimento, é o maior time do Brasil nesse momento, mas a gente precisa aproveitar e esmiuçar ao máximo nesse próximo mês essa passada de carro, esses 5 gols que a gente fez no Flamengo, num Flamengo que vinha, acho que de 14 gols Não tinha levado nenhum. Não tinha levado nenhum. A gente fez 5 gols nos caras e demos um baile neles lá no Maracanã. Aqueles bailes que vão ficar na história. E aproveita, atleticano. Tem um mês aí pra aproveitar tranquilo, sem nada que possa tirar esse brilho da gente aí, porque realmente o que o Atlético fez ontem, né? A gente tá gravando na quinta, vai entrar pra história, como eu vinha falando que se o Atlético passasse do Flamengo ia entrar na história, e a gente fez a mídia ficar mais ou menos sem o que falar, né? Inclusive eu não sei se você quer comentar sobre esse fato de ser um fato histórico, mas eu já quero entrar no fato de como a mídia trata, né, cara? É assim, eu tenho uma coisa que eu não consegui... Quer falar alguma coisa? Não, pode seguir. Tem uma coisa que eu ainda não consegui abstrair. Quando a gente vai ficando velho, quando a gente é jovem, a gente fica brabo com muita coisa, tá? E a gente vai abstraindo, porque a gente vai ficando velho. Fala, cara, eu não vou mais me estressar com isso, eu não vou mais me estressar com aquilo. Mas tem uma coisa que eu ainda não consegui abstrair, é do jeito que a mídia trata o Atlético. E, cara, é uma coisa que me dá úlcera, assim. Depois do terceiro gol do Atlético ontem, o Villani, Gustavo Villani, que é um ótimo narrador, inclusive, ele falou só do Flamengo até o final do jogo. Tava 3-0 pro Atlético, o Atlético passando pra final, e ele ficou os 10 minutos faltantes do jogo falando do Flamengo. Ele falou de quantos jogos o Flamengo tinha até o fim da temporada. Ele falou sobre a final da Libertadores. Ele ficou 5 minutos falando sobre Renato Gaúcho durante o jogo. Ele falou de Jorge Jesus. Cara, ele ficou o resto do tempo que o Atlético estava comendo o cu do Flamengo com farofa, falando do Flamengo, cara. Ele não falou de histórico do Atlético, ele não relembrou que o Atlético tava chegando uma final em 3 dias, ele deve ter falado depois, assim, mas tava chegando a segunda final em 3 anos, ele não lembrou que o Atlético é campeão continental nos últimos 3 anos e já tá quase sendo campeão de novo. Não, ele ficou o tempo inteiro falando de Flamengo, e isso, cara, hoje assisti Redação Sport TV e hoje assisti o Seleção Sport TV. Só falaram do Flamengo e do Renato Gaúcho. É uma parada absurda, assim, que se fosse o contrário, cara, meu Deus, iam dar uma piroca de ouro pro Renato Gaúcho, iam dar... Então, cara, e esse é um dos motivos, cara, falar pra vocês que eu faço essas paradas aqui, cara. A gente precisa ter alguém que fale sempre do Atlético, porque se a gente for depender desses caras, o Atlético tá num ano que... Vai que a gente é campeão dos 2 campeonatos. Vai ser o melhor ano da história do Atlético. E os caras não falam do Atlético em um jogo que o Atlético ganhou de 3-0 do time mais badalado do Brasil. É revoltante, cara, mas é uma coisa que o atleticano
vai precisar saber lidar, porque isso não vai mudar. Mas eu acho que você tocou num ponto bom, que é o porquê a gente tá aqui, né? A gente tá fazendo isso justamente porque a gente sabe que você aí também não gosta dessa palhaçada, porque você bota nos programas, e são programas excelentes, eu queria que eles falassem mais do Atlético. Eu gosto dos jornalistas que estão lá falando. Eu gosto muito do Barreto, cara. Eu gosto muito do pessoal do Rizek também. Mas, cara, a pauta deles não é o Atlético. E não vai ser o Atlético nunca. Eles fazem um jornalismo regionalizado com abrangência nacional. É isso que eles fazem. Eles cobrem regional, eles cobrem Rio e São Paulo e dão espaços para setoristas falar de os times mineiros e os times gaúchos. Não tem espaço para Atlético. Por mais que o Atlético seja, nos últimos anos, muito melhor que o Inter, por exemplo, muito melhor que o Cruzeiro, enfim, por mais que ganhou uma coisa ou outra, deu no que deu. O próprio Galo, nos últimos anos, tem chego no mesmo número de finais e momentos decisivos que o Atlético, até menos. Os times de São Paulo tem uns que... O Santos agora chegou na final da Libertadores, mas também não vive um grande momento. Enfim, o Atlético se coloca... Os do Rio não vou nem falar, né? O coitado do Botafogo, o Vasco, o Fluminense, enfim, estão tudo falido. Mas o Atlético se coloca num patamar que ele obriga a mídia a falar do Atlético, mas ao mesmo tempo que ele obriga, a mídia não fala do Atlético. A mídia fala da derrota. Subverter, exatamente. A pauta não é a classificação do Atlético, por mais que eles levem o Valentim pra falar no Seleção, por mais que eles elogiem o Atlético, é sempre elogiando o Atlético pelo erro do Flamengo, elogiando o Atlético pelo Flamengo não ter feito, pelo Flamengo não ter merecido, enfim. E isso aconteceria se fosse o Corinthians, isso aconteceria se fosse um São Paulo, seria o mesmo tipo de pauta. Por mais que o Atlético tenha sido campeão nesses últimos anos, isso pouco vale pra esse núcleo, porque o que dá audiência não é o Atlético. E o Atlético, enfim, não vai dar nunca audiência. Né? Exatamente. No grupo alguém falou, desculpa, eu não lembro qual dos PA que falaram aí, que é mais ou menos como o Brasil jogando com a Colômbia, assim, né, as transmissões. Quando o Atlético tava ganhando de 2-0, todo o comentário do Roger Flores, dos caras lá, era como o Flamengo pode mudar esse panorama, né? Então, assim, é como se fosse uma transmissão que vê só o Flamengo. E eu não sei se eles percebem isso, cara. Sério, deve ser uma coisa intrínseca da cabeça deles, que tava 2-0 pro Atlético e os caras comentaram o jogo inteiro como que o Flamengo poderia mudar esse panorama. Então, não falavam do jeito que o Atlético tava jogando, não falavam o que o Atlético tinha que fazer pra segurar. É sempre vendo do viés do Flamengo, do prisma do Flamengo, os negócios. Mas eles nem sabem de Atlético. Eles não veem os jogos do Atlético. Não passa pra eles. A emissora não transmite os jogos do Atlético. Eles não veem, eles não têm a obrigação profissional de ver. E você acha que eles realmente... Quantos deles você acha que param, e isso seria uma obrigação de alguém que trabalha com isso, param pra ver o jogo do Atlético? Porque existem software já que você pode ver todos os jogos do mundo. Você paga lá em euro, você tem lá a transmissão de todos os jogos gravadinho pra você ver quando você quiser. Eles têm acesso a isso na Globo. Eles não veem porque eles não querem. Eles não querem ver o Atlético. Não é interessante ver o 12º colocado do Campeonato Brasileiro, porque é só mais um. Independente se é um monstro de mata-mata, se tá eliminando todo mundo no mata-mata, se não perde basicamente em competição de mata-mata. O Atlético tem... Quantas derrotas o Atlético tem em competição de mata-mata esse ano? Acho que o Atlético perdeu só pro Melgar, que não é nem um mata-mata, que era a fase de grupos e pro Cascavel. E pra LDU. O Cascavel, é verdade. Tá, beleza, pro Cascavel. E a LDU também, quando o Atlético perdeu o jogo de ida e teve que virar o jogo. Mas então são pouquíssimos jogos que o Atlético é derrotado. E isso você não vê na mídia, um dado desse. E você não vai ver porque não é de interesse deles. Por isso que a gente tá aqui falando 100% o tempo inteiro de Atlético e xingando esses paus no cu, com todo respeito. E o único time do Brasil em 3 competições ao mesmo tempo, e se fosse outro time, os caras iam tatuar na testa deles. E se a gente já projetando 2 títulos, algo histórico e absurdo, no ano que vem o Atlético vai ter a Recopa do Brasil, no caso, a Recopa Sul-Americana, o Suruga Bank lá, a Copa Suruga. Mas eu acho que não tá tendo esse aí mais. Eu acho que vai voltar pro ano que vem. E daí Libertadores, no caso, Copa do Brasil de novo, Brasileiro, e Campeonato Brasileiro e Paranaense. São 7 competições pro ano que vem. Se o Atlético o Atlético vai fazer 80 jogos até o final do ano. Agora tá 79. Definido. 79. Era pra ser 80. Não, era pra ser 81.
E a gente só não jogou as duas finais do Paranaense. E então é isso, são 79 jogos, é o time que mais jogou na temporada. E ano que vem, se tudo der certo, vai jogar ainda mais. E vamos voltar a ter grandes duelos aí com esses times que são muito estrelados e que a gente vem carimbando ano após ano, mostrando como o Atlético é bom. E, já pegando esse gancho de número de competições, que premiação vamos receber esse ano? Vai ser praticamente a venda de um super jogador para a Europa. Quase que na casa dos 100 milhões de reais, eu não sei ao certo quanto que é, até que a gente não jogou ainda as finais, que pode aumentar sensivelmente, né? Ganhar a Copa do Brasil é só pro campeão, são 57, 54 milhões, alguma coisa assim, é muito dinheiro, e que vai fazer o Atlético ter oportunidade de contratar aí coisas que a gente sempre espera que o Atlético vai fazer. Quem sabe esse seja o momento. Exatamente, a gente tem 2 áudios dos nossos amigos do grupo lá, mas eu quero falar sobre o juiz, né, cara? Porque se fosse o juiz não tinha tido pênalti pro Atlético, tinha tido um pênalti absurdo pro Flamengo, né? Cara, eu nunca vi um juiz apitar tão rápido um pênalti igual ele apitou do Flamengo. Nossa, cara. Foi muito cara, no grito. O Bruno Henrique nem tinha caído no chão ainda, ele já tinha apitado. Sim. Graças a Deus pelo VAR, porque ele deixou rolar o pênalti pro Kaiser. Esse eu até acho ok, assim, porque precisa estar do outro lado pra enxergar quem tocou na bola primeiro, quem que chutou quem e tal. Mas o pênalti que ele deu pro Flamengo, pelo amor de Deus, foi, né, um cara? Negócio sem, assim, precedente. Eu tava vendo a live do Casimiro, depois ele fez umas piadas muito boas. Ele ficava falando que o Wilton, ele tava comprometido com o VAR, né? Ele errava em campo pra depois ter que usar o VAR pra acertar. Então ele tava 100% comprometido com a equipe ali de arbitragem. E, cara, foi basicamente isso, né? Ele esperava pra errar em campo pra depois poder voltar atrás, e o pênalti que ele deu pro Flamengo foi um negócio assim, tipo, eu preciso achar alguma coisa aqui, senão não vai dar. Cara, ele apitou na hora. Eu nunca vi um juiz apitar tão rápido um pênalti, eu juro pra você, cara, juro pra você. E pra quem não assistiu ainda, procurem as reações do craque Neto pra esse jogo aí. A hora que o juiz dá o pênalti lá, ele fica louco. Mas o craque Neto gosta do Atlético. Gosta, ele odeia o Flamengo, né? Vamos ouvir os áudios aí. Primeiro o Voidela. O Voidela foi lá na Baixada, lá inclusive bem legal. Tá tendo os pessoal lá em volta, lá, né? Tem aquele D5 que é do outro lado da rua. O pessoal do Nabrasa também colocou um telão lá, então muita gente foi na Baixada ontem. Vamos só usar máscara, tá, galera? Daqui a pouco, inclusive, a gente vai falar sobre o Covid aí nos jogos. Boa tarde, meus queridos, Marcão, Adek, grande dia. Quem tá falando aqui é o Voidela de novo. E hoje com um sorrisão estampado na cara, de orelha a orelha. Não tem nem o que falar, é inacreditável o que aconteceu. Eu acho que nem nos piores sonhos flamenguistas ia acontecer o que aconteceu hoje não, ontem. E nos meus melhores sonhos, quem sabe, mas não era o caso. Pra não chover no molhado, não falar o que todo mundo tem falado, eu gostaria de trazer pro podcast um nome e um sobrenome: Leonardo Stadini. Que esse cara joga em jogo grande é surpreendente. De resto, o time inteiro, né, cara? Nico Hernandes, que surpresa boa. Cara, acabou meu minuto de fala aí, não tenho o que falar mais. Felicidade, sorriso estampado. Apesar, tava feliz ontem no grupo, né? Acho que foi o dia que bateu o recorde de mensagens. Cara, quando eu vi uma hora lá tinha 600 mensagens, porque eu não, durante o jogo, cara, você tava falando da transmissão e tudo, eu admiro você nessa partida especificamente, você ter reparado nisso, porque eu estava cagado, eu tava só mordendo minha unha ali, esperando o jogo acabar, e eu olhava pro cronômetro o tempo inteiro, e o Flamengo em cima, acho que foi um jogo bem nervoso, eu não reparei em nada do que foi falado, eu nem lembro quem era o narrador, eu tava vendo no Sport TV. Era o Vilani. Uhum. Cara, eu nem lembro dessas coisas, porque eu tava muito vidrado no... O jogo foi tenso, né, pra caramba. E pra mim eu fiquei incrédulo, que nem o Voidela falou ali, muito feliz e tudo mais, sorrisão estampado, porque quem esperava um negócio desse? 3-0 do jeito que foi, então demorou assim pra cair a ficha do que tava acontecendo ali, e só um adendo rápido em termos de
de jogo, graças a Deus o Renato Gaúcho é uma merda, né? Porque ele escalou o Diego no meio de campo e o Diego entregou. Ele não fez nada, nem ofensiva nem defensivamente. Ali o Renato, porque tanto que no segundo tempo, quando ele tira o Diego, o time dos caras melhora acho que 300%, começa a empilhar a chance de gol. Então, obrigado, Renato Gaúcho, atleticano. terceira semi que ele perde. E a nossa querida Carol Portaluppi fez um pequeno sorteiozinho lá, né? Ela não pode... Falou que quem acertasse o placar ia ganhar um brinde. Dessa vez ela ficou mais na dela e tomou no cu igual. Agora é o Juliano, vamos ouvir. Então, o jogo de ontem, pesado, é um troço pra ficar na história. Até meu síndico veio me encher o saco que eu tava gritando ontem, porque foi altas emoções. Puta de um jogo aqui. Então, assim, é um jogo pra não se esquecer. E eu acho que esse jogo bota o senhor Big Nick, Nicão, com certeza. Eu já não tenho mais dúvida. Ele só tá abaixo do Sicupira por causa do bigode. Que bola o cara tem demais. Não se comenta. Se ele pedir 1 milhão, o Petralha que se vire. Eu ajudo a pagar o sócio, mas tem que ficar. É demais. Cara, assim, o Sicupira é o maior artilheiro da história, né? Outro contexto e tal. Esse aí vai estar sempre marcado na história do Atlético, aí na lembrança do torcedor. Mas realmente o que o Nicão fez aí, a gente até já comentou, é um dos maiores aí da nossa história. E, cara, se Deus quiser, velho, imagina que delícia, termina esse ano aí, não continua no Atlético, mas termina o ano com o melhor ano da história do Atlético. Cara, o que você diria isso, cara? A gente com esse time, que a gente pode ter o melhor ano da história do Furacão? Não, eu acho que, cara, o que o Atlético já fez já tá histórico não pela capacidade do time titular. Eu gosto do time titular. Acho que o Atlético tem ali 14 boas peças, vamos botar assim, que um ou outro no banco, que acaba revezando. Por exemplo, o Christian tá no banco hoje, eu acho ele um excelente jogador, muito bom mesmo. O Bento, um bom goleiro. O próprio Pedro Rocha, né? O Pedro Rocha no ataque. Então o Atlético, a gente pode botar 14, 15 jogadores bons. Mas no todo, pra chegar nesse número de competições, né, em 2 competições muito difíceis, na final de 2, a gente paga o preço no brasileiro, né? Estamos ali em 12º, 34 pontos, o negócio não tá tão legal, oscilamos, perdemos alguns jogos. O mesmo time que ganhou desse 3-0 perde jogos inacreditáveis. Empatou com a Chapecoense. Perdeu em casa do Bahia. Então perde jogos inacreditáveis, assim, coisas que você fala, Chapecoense, que é o pior time da história do brasileiro de tem pontos no corridos. momento, acho que 13 pontos, fantástico, assim, é o Paraná na Série A. E o Atlético, acho que empatou as duas, né? Ou perdeu uma? Empatou as duas. Empatou as duas, quem perdeu só foi o Bragantino. Que perdeu. Exato, o Bragantino foi o único time que perdeu em casa da Chapecoense. Grande Bragantino, que inclusive vamos nos encontrar. Exatamente. A torcida do Bragantino deve estar um pouco tensa depois de ontem também. Mas, enfim, acho que Nicão também, que ele falou, né? Nicão, a gente também já comentou um pouco aqui. Quem sabe está nessa prateleira de um dos melhores aí da história, pra mim, dividida com Santos e Thiago Heleno. Então é isso, galera. Aproveitem esse mês aí, aproveitem essa passagem do Atlético, vire sócio novamente, antes que eu tava quase esquecendo, saiu a liberação da prefeitura, ciclo vacinal completo, se você não for... Foi isso que eu falei? Vacinal. Né, vacinal. Se você não for um completo retardado que não gosta de tomar vacina, você, tendo o ciclo vacinal completo, você é só mostrar o aplicativo na entrada da Baixada que você entra no jogo. Temos 2 jogos essa semana já na Baixada, um no sábado contra o Santos e um contra o Flamengo. Daí, foda-se o Flamengo, mas a gente vai pegar eles na terça-feira de feriado. Marcão, quanto vai dar os jogos? O Atlético vai... Qual que é o primeiro mesmo? Desculpa. Atlético e Santos em casa, time reserva. Eu só penso no Flamengo agora, fiquei com o Flamengo na cabeça. Vai ser... Cara, eu acho que o Atlético vai... Porque vai ter bastante apelo de torcida, né? Agora com a queda do PCR, Sim. Não precisa mais de PCR, então a galera vai colar em peso. Eu voltarei a ir no estádio, se torne sócio, agora vai ter o sócio de 90, que também vai dar uma ajudada a lotar a arena, né? Vamos aproveitar, e eu acho que o Atlético, por ter esse hype, vai ganhar de 3-0 do Santos, com o time reserva e tudo, vai ser uma loucura. Tô louco. E vai ganhar de 1-0 do Flamengo, com gol roubado, foda-se. Tá, eu vou falar que o Atlético vai ganhar do Santos de 1-0 e vai perder pro Flamengo de 1-0. Tá bom.
Eu acho que vai dar essa. Eu preciso... ninguém ganhou, tá? Da semana passada. Tem o pessoal do Pix, mas eu não olhei, porque eu tenho uma dificuldade de que só uma pessoa tenha o acesso a ver os nomes lá. Eu não consegui ver. E essa pessoa tá na puta que pariu nesse momento. O Luan foi pra... Tá num resort lá no Nordeste, lá daí tá difícil pro cara me passar. Um abraço pro Luan, inclusive, que não escuta os nossos podcasts. Então é isso, tá bom? Mande aí os teus chutes. E quem acertar, quem cravar, ganha uma camiseta aqui e vem assistir a gente. Então, a gente tem algumas camisetas pra dar, mas eu juro que a gente vai começar a regularizar isso aí nas próximas semanas. Falou, Marcão? Falou, e mandar um abraço pra todo mundo que tá acompanhando, né, sempre prestigiando. E, cara, muito feliz. A gente vai armar alguns programas mais especiais, principalmente nas segundas-feiras agora, para debater um pouco mais sobre esse ano, sobre o Nicão. Vai ter programa sobre o Nicão. Vamos esperar um pouco mais próximo do final do ano, né, que se encerra esse ciclo, para ter todas as informações também, enfim. E a gente tá vivendo uma lua de mel com esse clube e tomara que até o dia 15 de dezembro a gente crave que é o melhor ano da história. Nossa, nem fale. Eu vou pra Belo Horizonte, viu? Vou dia 4, quinta-feira que vem, vai ter o sorteio, então a gente traz no podcast da próxima sexta essa informação aí também. Exato. Aproveita, atleticano, vire sócio, aproveita que tá todo mundo feliz, vire sócio para ajudar o clube também. Vá nos jogos lá do Brasileiro. Agora o Brasileiro, ele começa a ter menos importância ainda, né? Mas lembrando que o Atlético precisa chegar aos 45 pontos, é importante que a galera volte aí nos jogos para ajudar lá. Tá bom? Entre no nosso grupo aí para mandar os áudios lá pra gente, bit.ly/OQV no Zap. A gente tá com quase 70 pessoas no grupo lá e quanto mais gente participar, a gente gosta lá e a gente vai marcar umas coisas do grupo aí pras finais também. Vamos se encontrar pra tomar uma bereja junto. Tá bom, galera? Até segunda-feira. Fiquem com Deus e tchau.